Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar o nosso estudo fazendo a prece. Rogando a Deus que possamos ter os mesmos cuidados que temos tido com os protocolos sanitários, que possamos ter também com a nossa saúde mental, que possamos usar o roteiro do Evangelho para aprimorar o autoconhecimento, entender o nosso comportamento e podermos também ter um olhar para o outro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Para embasar o nosso estudo do livro do Hermínio Miranda, Nossos Filhos são Espíritos, nós lemos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 17 ao 26, compreendendo vários detalhes a respeito da reencarnação. Agora, para a gente fechar o estudo desse livro, eu gostaria de ler alguns capítulos, algumas partes do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai vosso pai e vossa mãe, é composto dos itens piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, parentesco corporal e parentesco espiritual, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Eu vou iniciar a leitura pelo parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na terra, e elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias, questão que só o Espiritismo pode explicar, pela pluralidade das existências. Podemos ver isso também nesta obra no capítulo 4, item 13. Há, portanto, duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos, por meio das muitas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Foi isto que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito.
pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa no relato de São Marcos, que diz terem eles a intenção de prender Jesus, sob o pretexto de que estava fora de si. Jesus, informado da chegada de seus parentes e sabedor do que pensavam a seu respeito, aproveita a oportunidade para transmitir aos seus discípulos o ensinamento sob o ponto de vista da família espiritual. Eis meus verdadeiros irmãos. E como sua mãe se achava entre eles, generaliza o ensinamento. Não devemos de nenhuma forma entender, entretanto, que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, ou que tinha por ela indiferença. Sua conduta, em outras ocasiões, comprova suficientemente o contrário. Vou passar as instruções dos espíritos. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Essa é uma instrução de Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. É particularmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Também nesta questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar, ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Alguns partiram cheios de ódios violentos e desejos de vingança insatisfeitos, mas pela compreensão que alguns têm, por estarem mais avançados do que os outros, conseguem distinguir algo da verdade e, compreendendo os desastrosos efeitos de suas paixões, tomam então boas resoluções, reconhecendo que para chegar até Deus há somente um caminho, a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Então, com grande esforço, observam aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los, o rancor é intenso. A ideia de terem de esquecer de si mesmos lhes revolta e revoltam-se ainda mais ao saber que têm que perdoar e, principalmente, amar aos que talvez lhes tenham destruído a honra, a fortuna e a própria família. Assim é que o coração desses infortunados está abalado. Hesitam, vacilam, movidos por esses sentimentos opostos. Se a boa resolução triunfa, oram a Deus, imploram aos bons espíritos para lhes dar forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos de meditações e preces, o espírito aproveita de um corpo que está em preparo e encarna na família daquele a quem detestou. Pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para realizar na terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Qual será então a sua conduta nessa família? Dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante com os seres a quem odiou é uma prova terrível sob a qual ele, às vezes, fracassa se a sua vontade não for bastante forte. Desta forma, de acordo com a boa ou má resolução que tomar, será amigo ou inimigo daqueles no meio dos quais terá que viver. Assim se explicam ódios, repulsas instintivas que se notam em algumas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada, de fato, nessa nova existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é necessário voltar os olhos ao passado.
Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Cumpri vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada, e recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe dareis, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que, a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a sua felicidade. Então vós mesmos, atormentados pelo remorso, pedireis para reparar essa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o rodeareis de melhores cuidados, e ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. Não rejeiteis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, e nem a sorte o enviou para vós. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e disso podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar, ser perdoado ou expiar. Mães, abraçai o filho que vos causa desgosto, e dizeis a vós mesmas: um de nós é culpado. Fazei por merecer os prazeres que Deus concede à maternidade, ensinando a vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Porém, muitas dentre vós, ao invés de tirar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios, por culpa da fraqueza com que agem, ou por despreocupação, e mais tarde vosso coração amargurado pela ingratidão dos filhos será para vós, já nesta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil quanto poderíeis pensar. Ela não exige o saber do mundo. Tanto o inculto quanto o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la, fazendo-nos conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Analisai, portanto, os menores sinais que revelem o germe desses vícios, e empenhai-vos em combatê-los sem esperar que criem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que corta os brotos daninhos à medida que os vê nascer na árvore. Se deixardes desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de serdes mais tardes pagos com ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, e apesar de tudo não alcançaram êxito, sua consciência poderá ficar tranquila. E é natural o desgosto que sintam por verem fracassados todos os esforços feitos. Deus lhes reserva uma imensa consolação, na certeza de que isso é apenas um atraso, e que lhes será permitido terminar em uma outra existência a obra começada nesta, em que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Ver também nesta obra, capítulo 13, item 19. Deus não submete a provas aquele que não as pode suportar, apenas permite as que podem ser cumpridas. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade, pois quantos há que, ao invés de resistir aos maus procedimentos, neles se satisfazem, e é a estes que estão reservados os choros e os gemidos em suas existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento.
Chegará o dia em que o culpado, cansado de sofrer, com orgulho por fim abatido, Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo, por fim, que se lança a seus pés. As grandes provas, entendei-me bem, são quase sempre o sinal de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando são aceitas por amor a Deus. Para o espírito é um momento supremo, e é aí que importa não se lamentar, se não quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Ao invés de lamentardes, agradecei a Deus, que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando sairdes do turbilhão da vida terrena e entrardes no mundo dos espíritos, sereis lá aclamados como o soldado que sai vitorioso da batalha. De todas as provas, as mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Aos que suportam com coragem a miséria, as privações materiais, mas abatem-se sob o peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! Mas o que pode, nessas situações, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há longas discórdias, não há desesperos eternos, porque Deus não quer que a sua criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento de que depende só de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Mas para isso, não se deve estacionar o olhar na terra e ver apenas uma existência. É preciso elevar-se, planar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revelará aos vossos olhos, e encarareis a vida com paciência, pois tereis a explicação do que vos parecia como monstruosidades na terra, e as feridas que recebestes apenas vos parecerão arranhões. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem no seu verdadeiro sentido. Já não são mais os frágeis laços da matéria que reúnem os seus membros, mas sim os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se purificarem, ao invés de se destruírem pelo efeito da reencarnação. Os espíritos reúnem-se e formam famílias, induzidos pela identidade de progresso moral, semelhança de gostos e de afeições. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar, como o faziam no espaço, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Se nas peregrinações ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram, felizes com seu novo progresso. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que os espíritos menos avançados venham encarnar entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Causam, por vezes, perturbações no ambiente, mas é aí que está a prova a executar. Recebei-os como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos que, por sua vez, poderão salvar outros. Agora, mais do que nunca, que estamos muito voltados para o nosso lar, é momento de meditar nessas orientações e procurar reconhecer na nossa realidade, com a nossa família mais próxima, a família mais estendida, os nossos amigos e também com os nossos desafetos. Reconhecer qual é o papel que cada um ocupa, qual é o papel que nós ocupamos nesses núcleos, né? Como poderíamos mudar o nosso comportamento de forma que pudéssemos melhorar o nosso entorno, né? De forma que pudéssemos ser um mensageiro de uma boa palavra, de um
uma vibração de paz, de harmonia. É uma meditação para esse momento. Espero que possamos fazer. Deixo também um link do YouTube sobre livros que iluminam, falando da obra de Hermínio de Miranda, para quem gostou do livro, Nossos Filhos são Espíritos, para conhecer um pouco mais. Uma boa semana. Boa noite a todos. Nós vamos ver hoje do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, o tema A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. E Leon Denis vai de uma forma maravilhosa nos trazer uma dissertação sobre o pensamento, sobre a importância do pensamento, porque na verdade tudo parte dos nossos pensamentos, eles nos definem, é pelo pensamento que nós acalentamos tantas coisas boas, mas tantas coisas ruins, não é? É tudo pelo pensamento e acaba por definir o nosso caráter, porque nós somos o que pensamos, né? Então, para reformarmos o nosso caráter, para trabalharmos o nosso caráter, burilarmos o nosso caráter, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Mas antes, vamos buscar em Jesus apenas 2 das suas tantas passagens que nos alertam sobre o pensamento. E dizia Jesus, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Isso ocorreu por ocasião de chegarem ali junto deles, junto de Jesus, junto dos discípulos, chegarem fariseus, escribas que vinham de Jerusalém e se juntaram a eles e eles viram os discípulos de Jesus comendo sem lavar cuidadosamente as mãos, como era o hábito dos judeus que seguiam ali a tradição dos anciãos, que não comiam sem lavar cuidadosamente as mãos. Diante dessa colocação desses fariseus, desses escribas, Jesus então traz o ensinamento. O que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Esses ensinamentos de Jesus nos foram trazidos por Marcos. Então nós vemos perfeitamente que fica claro que parte tudo do pensamento. O pensamento se exterioriza muitas vezes em ações, em comportamentos, né? Mas é lá dentro, é o pensamento que nós vamos ali alimentando, permitindo que ganhe campo dentro de nós e assim vamos definindo o nosso caráter e trazendo para as nossas vidas ou coisas boas ou todas essas situações aqui que Jesus enumerou, né? Que nascem do pensamento impuro, né? Uma outra passagem muito interessante: ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Quem nos traz essa fala de Jesus é Mateus. Então, vemos perfeitamente que o pecado, como se chamava, né, o erro, é alimentado no pensamento. Mesmo que nem chegue a se concretizar, ele é alimentado no pensamento.
Então vamos, depois desses ensinamentos de Jesus, né? Pegando até o orai e vigiai. Vigiai o quê? Antes de tudo, são os pensamentos, porque depois da ação cometida, é no pensamento que nós temos que cortar. Nós temos que substituir os pensamentos indevidos por outros, que acabem ganhando campo dentro de nós. É um exercício, é um processo a que devemos nos entregar para evitar determinados pensamentos que trazem consequências, mesmo que não sejam executados. E o Leon Denis, então, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Leon Denis que deu seguimento depois que Kardec parte, né, teve ali um papel importantíssimo, tanto pela sua presença dentro do movimento espírita, como as belíssimas obras que ele nos deixou. Então vamos lá. O pensamento é criador. Não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Já vimos isso várias vezes, né? Kardec desenvolve bem esse tema dos nossos pensamentos se alimentados, se corporificarem, se materializarem na nossa atmosfera psíquica, né? Como ele fala aqui, se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. O corpo fluídico é o perispírito. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas e austeras, graciosas, frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se. Então, nós encarnamos para fazer com que a nossa luz brilhe. Jesus nos falou, brilhe a vossa luz. Então, nessa colocação, Jesus nos aponta que essa luz está em nós. Ele não fala, brilhe a luz que você alcançará. É brilhe a vossa luz. Ele nos aponta que a luz está em nós. Evidentemente, porque nós somos criação divina. Nós somos criados por Deus, portanto, nós trazemos dentro de nós essa chama que brilhará, mas que, de modo geral, né, ela permanece obscurecida por não permitirmos que ela brilhe, que ela venha à tona. Nós não permitimos que isso aconteça porque insistimos, nós contrariamos a nossa natureza, porque a nossa natureza é divina, destinada à perfectibilidade. Se há uma fatalidade em nossas vidas, como espíritos eternos que somos, é a perfectibilidade. Ninguém fugirá a esse processo de evolução. No entanto, ao alimentarmos determinados pensamentos, nós nos obscurecemos e impedimos que ela brilhe, deixamos de lado o ensinamento abençoado de Jesus. Brilhe a vossa luz. Continua Leon Denis. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e sua ação. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento.
prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. Segundo o impulso dado, funda ou destrói as instituições como os impérios, os caracteres, que é o caráter, né? Os caracteres, como as consciências. Então, tanto funda como destrói. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele, suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. Continua Leon Denis. O espiritualismo experimental, muito melhor que as doutrinas anteriores, permite-nos perceber, compreender toda a força de projeção do pensamento, que é o princípio da comunhão universal. Vemo-lo agir no fenômeno espírita que facilita ou dificulta. Seu papel nas sessões de experimentação é sempre considerável. A telepatia demonstrou-nos que as almas podem impressionar-se e influenciar-se a todas as distâncias, ou seja, não existe distância para o pensamento, né? É o meio de que se servem as humanidades do espaço para comunicarem entre si através das imensidades siderais. Em qualquer campo das atividades sociais, em todos os domínios do mundo visível ou invisível, a ação do pensamento é soberana. Não é menor sua ação, repetimos, em nós mesmos, modificando constantemente nossa natureza íntima. Então, ele ressalta mais uma vez a importância das consequências dos nossos pensamentos em nós mesmos. Ele continua: as vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovam-se em sentido uniforme. Expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Uma obra, muitas vezes inconsciente, elabora-se. 1000 obreiros misteriosos trabalham na sombra. Nas profundezas da alma esboça-se um destino inteiro. Em sua ganga, o diamante purifica-se ou perde o brilho. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. Então, ele está colocando que as vibrações dos nossos pensamentos, das nossas palavras, né, elas atraem elementos similares. São as nossas afinidades, nós atraímos companhias. E muitos desses pensamentos são trabalhados na sombra, nas profundezas da alma. Esboça-se um destino inteiro, como ele falou. Tanto as coisas boas, antes delas serem executadas, antes delas criarem vida, elas foram trabalhadas ali no pensamento. Nesse laboratório dos nossos pensamentos, nessa oficina dos nossos pensamentos, os nossos melhores projetos, os nossos maiores desejos são trabalhados. Mas também todos os tipos de desejos, todos os tipos de projetos são trabalhados ali na sombra, nas profundezas da alma. Ele continua: é por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A prece improvisada é aquela que nós fazemos a qualquer momento, em qualquer situação,
e trazendo ali do nosso pensamento, né? Do nosso pensamento, aquilo que nós queremos falar para Deus, falar com Deus, né? Contar a Ele. Nesse diálogo solene do ser, com sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos melhor do que se pode exprimir a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino, é o esforço da alma para a beleza e para as verdades eternas. É a entrada, por um instante, nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. Então, aquele que consegue realmente abrir as portas do seu coração e elevar a sua prece, o seu diálogo com o alto, ele sentirá o despertar de sentidos novos. E muitas vezes, os problemas, as angústias, as dores, continuam ali presentes, porque estão fazendo parte das nossas vidas, daquela fase, não é? Mas, no entanto, sentiremos o despertar de sentidos novos e conseguiremos, então, passar por estas situações com equilíbrio, com segurança, sentindo-nos cada vez mais ligados a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Se ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Então, em tempos que se valoriza tanto a aparência, né? Nos esquecemos do nosso corpo espiritual, né? Que nos revela, que nele está impresso aquilo que somos, aquilo que alimentamos pelo pensamento. Ele pode melhorar? Sem dúvida nenhuma, é esta a proposta, né? É esta a proposta que, através da busca dos bons pensamentos, buscando a inspiração no alto, consigamos nos afastar desses pensamentos tão contrários à nossa natureza divina, tão contrários e que nos fazem tão mal e que nos escravizam a tantas coisas. Assim, continua ele, podemos à vontade fazer em nós a luz ou a sombra, o que afirmam tantas comunicações de além-túmulo. Então, a importância da fase, do aspecto científico da doutrina, porque a doutrina ela tem como base um tripé, né? E a parte científica, que é a parte experimental, que é a parte ali da conversação com os espíritos nas mais variadas condições, que foi o que Kardec fez. Então, essas comunicações do além-túmulo nos mostram tanto a luz como a sombra, conquistada, alimentada por nós. Cada um alimenta ou a sua sombra ou a luz. Somos o que pensamos, com a condição de pensarmos com força, vontade e persistência. Mas quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto.
Pensamos raras vezes por nós mesmos, refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio que vivemos. Então, no próximo encontro nós vamos explorar essa falta de controle que nós temos em relação aos nossos pensamentos, porque ele nos fala que nós devemos pensar com força, vontade e persistência, mas o que acaba acontecendo? Nós vamos refletindo 1000 pensamentos incoerentes no meio em que vivemos. E com isso vamos trazendo companhias, né? Vamos enfraquecendo a nossa vontade, nos deixando levar por outras vontades que damos guarida, né? Então, para finalizarmos esse nosso encontro, vamos rogar a Deus, a Jesus, que nos ajude no orar e vigiar, que percebamos quantas coisas boas podemos fazer com o nosso pensamento, vibrando por aquele que sabemos que está vivendo um momento de dor tão grande, vibrando por aquele que hoje chora a saudade daquele que partiu, vibrando por aquele que luta contra as doenças do corpo e as doenças da alma. Permita, meu Pai, que roguemos a Deus, que luz se faça em nosso coração, que nos ajude a buscarmos a luz do entendimento, a luz do esclarecimento, o esclarecimento que nos consola, que nos conforta, aprendendo a conhecer a Jesus. Permita, meu Pai, que tenhamos uma noite de paz.